Boa noite, quero saudá-los a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o tema a refletir: a fé vive da graça. E para isto, nós temos um texto que está em Hebreus, capítulo 12, os versículos 12 a 15. Hebreus 12, 12 a 15. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, nesse texto trata-se de uma exortação para a vigilância. Trata-se da questão para que a fé doentia seja novamente curada, restaurada. O centro do nosso texto é o versículo 15, e ali diz: cuidem para que ninguém se prive, se exclua, para que ninguém desperdice a graça de Deus, nem alguma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queremos fazer a primeira pergunta: o que é graça? Graça é a inclinação de Deus para nós. Deus, Ele não nos abandonou. Ele não nos deixa perecer. Ele não nos entrega para a morte, e sim, Ele dirige seu olhar de amor a cada um de nós. Ele viu a miséria da nossa perdição. Deus, Ele nos procura. Ele vai atrás de nós. Ele abandonou o céu e veio até nós neste mundo perdido. E isto é o Advento. Até este momento, Ele está a caminho como bom pastor à procura do perdido. Graça, isto significa Deus nos chama. Ele nos chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois me convém entrar hoje em tua casa. Ele conhece a cada um de nós. Ele nos chama através do Evangelho, e isto é graça. Ele nos chama para casa. Graça de Deus significa Deus nos salva. Ele nos salva da perdição. Ele nos salva do pecado, morte e Satanás. Ele nos salva do inferno. Ele o fez enquanto entregou o seu Filho por nós. A cruz é o sinal da sua graça. Graça, isto significa Ele nos carrega com sua infinita bondade. Ele não se cansa de nós, mesmo que às vezes isto acontece conosco. Ele nos carrega por cima dos abismos que se apresentam na nossa vida. Ele nos carrega como sobre asas de águia. Graça, isso significa Deus nos protege. Ele nos protege de perigos interiores e exteriores. Ele nos protege quando o inimigo atira suas
flechas incendiárias contra nós. O Deus protetor. Isto é graça. Graça. Isto significa Deus cuida de nós. Dia após dia Ele o faz. Nós vivemos de suas mãos abertas, presenteando. Ele nos abastece com as dádivas terrenas, das quais necessitamos, e nos presenteia com as dádivas espirituais que tanto precisamos. Graça significa Deus nos purifica. Sempre novamente podemos reivindicar o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Graça, isso significa Deus precisa de nós. Aliás, na realidade, Ele não precisa de ninguém de nós, mas Ele quer nos usar para o serviço da sua comunidade e para a construção do seu reino, e isto é graça. Graça, isso significa Deus nos disciplina. Isto muitas vezes é dolorido, mas Ele o faz porque nos ama. Deus contempla, aliás, Deus completa sua obra em nós. E isto é graça. Ele não deseja uma obra só pela metade, e sim, Ele quer nos conduzir ao alvo e Ele quer nos igualar ao seu Filho. A graça de Deus é rica em nossa vida e Ele promete em sua palavra que sua graça jamais se apartará de nós. Isaías 54:10. Temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. E agora, trata-se de não descuidarmos, de não brincarmos com esta graça. Trata-se da questão de ninguém desperdiçar essa graça, de ninguém se privar da graça de Deus. O apóstolo está escrevendo aqui para cristãos cuja fé está em perigo, cuja fé se tornou doentia. E por isso ele coloca alguns exemplos diante de nós, mostrando-nos os perigos de como podemos ser faltosos para com a graça, desperdiçando-a. O apóstolo, ele vê o povo de Israel em marcha pelo deserto e vê como o mesmo estava cansado, o povo estava esmorecendo. Era só uma questão de tempo e ele iria deixar-se cair no meio do deserto, vencido pelo cansaço e esgotamento. Mas quem perder o contato com o povo de Deus, quem se deixa cair no meio do deserto, este morre, ele perece. Encontramos hoje muitos crentes que cansaram, que não conseguem ir mais adiante, tornaram-se paralíticos na fé, não conseguem mais ou não possuem mais alegria no serviço para Deus, não encontram mais ânimo para orar, suas mãos estão pendidas, estão em perigo de perder o contato com o povo de Deus. Será que é assim consigo? Então, você corre perigo de perder a graça. E isto no final significa perder Jesus.
a segunda pergunta que queremos fazer: como podemos desperdiçar a graça? Olhando o nosso texto, vemos no versículo 12 que através da falta de tempo para oração, quando nós não buscamos mais a comunhão com Deus, versículo 13, pelo abandono das reuniões, tornamos-nos mancos, outras coisas se tornaram mais importantes para nós do que a convivência junto a outros irmãos em comunhão. Isso nos leva a perder o contato com o povo de Deus. Ainda no versículo 13, pela indiferença ao pecado, quando nos desviamos do caminho reto, isso significa rejeitar a graça. E o versículo 14 nos indica que quando nós não damos mais valor para viver em paz com outros irmãos. E agora, o versículo 15 nos diz que neste maravilhoso jardim de Deus cresce uma raiz de amargura, uma planta venenosa, um mata-burro capaz de matar animais no pasto, um enso que prejudica o jardim de Deus. O enso sempre cresce mais rápido do que a palavra cultivada, aliás, do que a planta cultivada. E quando a gente o permite, então abafa e enfraquece a boa planta. Isto é uma ilustração para a comunidade de Jesus. Aqui diz: cuidem para que no meio de vocês não cresça uma planta venenosa, de maneira a contaminar não apenas uma pessoa no meio da comunidade, mas sim uma comunidade inteira se torne doentia na fé. Muitos. A comunidade pode ficar doente ou envenenada. Queridas irmãs, amados irmãos, um homem de Deus, ele escreveu sobre este assunto o seguinte: de um lado podemos ser para o outro um auxílio e uma grande bênção na comunidade, mas por outro lado podemos nos tornar perigosos um para com o outro. E isto acontece quando não estamos mais ajudando o outro a crescer na sua fé, de maneira que até somos um obstáculo ao seu crescimento, confundindo ou perturbando-nos mutuamente, induzindo o outro ao erro. Nós podemos manchar, sujar, desonrar a irmã, o irmão com a nossa vida impura e desordenada. E isto significa que ao invés de sermos uma bênção, somos uma maldição. Nós podemos induzir outro ao pecado. E isto às vezes começa de uma forma bem inofensiva. Não existe para nós apenas um andar cuidadoso para com aqueles que estão lá fora, e sim existe também um estilo de vida responsável na comunidade, no grupo, diante dos irmãos e das irmãs e principalmente diante daqueles que ainda estão fracos na fé. Cuidemos para que não cresça um enso em nosso meio. Examine-se a cada um a si mesmo, para que Satanás não faça de mim uma planta venenosa e com isto contaminar todo o grupo, transformando nosso grupo numa comunidade enferma.
causando confusão e discórdia, trazendo tensões, dificuldades e divisões em nosso meio. Cuidamos para que o lindo jardim de Deus não se torne devastado, pois é justamente isto que o inimigo de Deus quer. Ele tenta destruir a comunhão de uma comunidade porquanto semeia uma planta venenosa e deixa brotar uma raiz de amargura no nosso coração. Quantas vezes isto já destruiu uma comunidade inteira? E a terceira pergunta: como a fé doentia pode sarar novamente? Amadas irmãs e irmãos, o apóstolo cita aqui duas coisas no versículo 14. Esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. A paz e a santidade não nos cai do céu. É algo que a gente tem que querer conquistar. Novamente o apóstolo usa um exemplo de esportista. Assim como um atleta corre na pista de corrida para alcançar e romper a fita na reta da chegada, assim a questão também é com vocês, diz o apóstolo. Que vocês se esforcem para viver em paz com todos e para viverem uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vejam bem, paz com quem? Com todos, não somente com os irmãos e irmãs, o que às vezes já é muito difícil. O apóstolo Paulo, ele também escreveu para a comunidade aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Nosso relacionamento com o próximo tem que estar esclarecido e em ordem, pois todo relacionamento irregular é uma fonte para uma evolução maldosa. Busquem a santificação. Sobre este assunto teríamos muito a falar. Santificação, ser santo, significa estar separado para Deus. Somos pessoas que pertencem ao Deus Santo e que são santificadas por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Como pessoas que pertencem a Deus e que foram santificadas em Cristo, temos recebido o Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo, Cristo habita em nós. O Espírito Santo que nos foi dado é o poder para a nossa santificação. Não os meus esforços piedosos, nem a minha religiosidade, e sim santificação significa dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa se desenvolver em minha vida. O Espírito Santo é o poder da santificação. E tal santificação acontece através do amor de Jesus. Ela acontece através da gratidão a Deus. E ela acontece porque eu quero viver para a honra e para a glória de Deus. Santificação significa dar espaço ao Espírito Santo em minha vida, para que Cristo ganhe forma em mim. Para muitos cristãos, ainda existe um
caminho de aprendizado. E muitos, eles jamais vão alcançar o alvo certo se seguirem em direção errada. Santificação significa, através do Espírito Santo, se deixar ligar completamente a Jesus, estar orientado em Jesus, aprender a viver com Ele e para Ele. E se Jesus, que é a santificação da nossa vida, agir em nós, então permanecemos na sua graça. Ele, que é a graça de Deus em pessoa, pode realizar isto. Então, nossa fé ficará curada, restaurada, e então nossa fé permanece sadia. Graça, a palavra mais poderosa na vida do crente. E eu desejo que ela faça parte na vida de cada um que está me ouvindo neste instante. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua graça em nossa vida. Uma graça imerecida que nós não conseguimos entender, mas tu nos encontras através desta tua plenitude graciosa. Obrigado, Senhor, que tu vieste a este mundo nos encontrar, te igualaste a nós, te fizeste igual a nós, mas sem pecado. E tu sofreste em nosso lugar, assumiste o nosso pecado, para que através disto alcançássemos a graça do perdão e da salvação. Muito obrigado, que através da tua graça também nos protegeste até aqui. Também na questão da saúde, que ninguém de nós até agora foi alcançado por esse terrível vírus que está se alastrando pelo mundo inteiro. Obrigado também por esta graça. Mas também queremos te pedir, ó Deus, que tu estejas velando por cada um de nós, para que nós não nos tornemos uma raiz de amargura que esteja lançando o seu veneno para dentro da comunidade. E onde isto tenha acontecido, Senhor, que a tua restauração, que a tua cura venha até nós. Nós colocamos aos teus pés, agradecidos, porque tu nos vês como somos e tu nos ouves. Em nome de Jesus. Amém.